Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai ver modelagem estrutural. A gente já viu um tipo de modelagem estrutural, que é feita com diagrama de classes, e agora a gente vai ver outras opções para representar outras situações de modelagem do nosso sistema. Na aula anterior, nós vimos alguns diagramas de comportamento, além do diagrama de casos de uso, né? Como é o caso do diagrama de atividades, diagrama de comunicação, diagrama de sequência, e agora nós vamos voltar aos diagramas de estruturas. Então, nós já vimos o diagrama de classes, e nessa aula nós vamos ver o diagrama de pacotes, o diagrama de implantação e o de objetos. Bem, começando pelo diagrama de objetos. Visualmente, ele é bastante parecido com o diagrama de classes, porém, a principal diferença é que nós vamos representar as instâncias dessas classes, ou seja, os objetos, em determinados momentos de execução. O que isso significa? A gente vai ter os objetos instanciados com dados, né? E eles vão representar momentos, situações estáticas do sistema. Em algum momento de execução, o sistema vai mostrar os objetos com aqueles determinados atributos. Então, para a gente representar esses objetos no diagrama, nós colocamos o nome do objeto e os atributos com valores. Nesse exemplo, a gente tem aqui um objeto da classe cliente. O objeto chama cliente A. E ele vai ter um nome e um número social, né, como definido aqui no diagrama. A conta cliente A, vai ser da classe account. Tem um número de agência, um número da conta, um saldo, aqui é esse balance, um débito, e o cartão de crédito, cujo nome do objeto é card client A, da classe credit card, vai ter um número e um valor de débito. E uma observação muito importante é que, para criar o diagrama de objetos, eu tenho que ter um diagrama de classes. Não consigo criar diagrama de objetos a partir do nada. E até na ferramenta que nós utilizamos para a modelagem, a Asta, vocês vão ver que não tem um diagrama de objetos. A gente coloca os objetos dentro de um diagrama de classes ou junto com um diagrama de classes. Não necessariamente precisa ser no mesmo arquivo, mas ele tem que estar no mesmo pacote de forma que ele identifique as classes que eu quero usar. Então, nesse exemplo de cliente, conta e cartão de crédito, eu tenho aqui o meu diagrama de classes, né, que tem inclusive uma classe a mais, que eu não estou representando um objeto dela, não preciso representar todos os objetos no diagrama. E eu estou usando essas três classes, né, que já têm todos os atributos e os seus relacionamentos devidamente definidos, para criar o meu diagrama de objetos com os valores que eu identifiquei. E aqui no Asta, como eu comentei, a gente não consegue criar um diagrama de objetos, a gente cria um diagrama de classes, e para adicionar um objeto, a gente adiciona este item, que é Instance Specification. É ele que vai criar esse tipo de instância. Aqui outro exemplo, um pouco mais complexo, que simula uma locadora de carros. Então, eu tenho modelado o cliente, o carro, o aluguel e a locadora. No caso, a gente tem que a locadora ela é composta por carros, aluguéis e clientes. Né? O cliente, ele aluga carros. No diagrama de objetos, eu estou representando uma situação em que um determinado cliente, aqui o Raul Thiago, belo nome, ele alugou 2 carros em momentos distintos, né? Um foi dia 13 de janeiro,
que ele alugou um Fox. E dia 20 de fevereiro ele alugou um Ford Ka. Isso na locadora que tem esse determinado CNPJ e fica na Rua Pinheiro Machado. Outro diagrama bastante interessante, mas que nessa disciplina nós vamos explorar pouco, é o diagrama de implantação. No caso desse diagrama, ele é utilizado para modelar a arquitetura física do sistema. O que isso quer dizer? Ele representa a forma que a gente vai organizar nosso software em locais físicos. Então, aqui a gente está falando da distribuição dos nossos componentes em diferentes hardwares, em diferentes servidores e dispositivos de forma geral. Então, o que esse diagrama vai mostrar para a gente? A organização física dos nós, em que o sistema é distribuído e os artefatos envolvidos estão organizados. Os símbolos que a gente utiliza para desenhar o nosso diagrama de implantação, a gente tem os artefatos, os nós, que são os locais, os componentes e as interfaces. Por enquanto, a gente não vai abordar o que são esses componentes e interfaces em si. Isso já é tópico de outra disciplina, no caso da arquitetura de software. Mas no caso de artefatos, a gente pode dizer que são quaisquer arquivos que fazem parte do nosso software. Então, pode ser o nosso código-fonte, arquivos executáveis, tabelas do banco, scripts, arquivos DLL, que são as nossas bibliotecas. Então, podem ser arquivos jar também, se a gente está falando da implementação em Java, documentações, etc. Enquanto nó vão ser os recursos computacionais, ou seja, o local de execução desses artefatos. E aí eu posso estar falando de servidores, onde esses artefatos executam ou estão armazenados, ou até mesmo os dispositivos que acessam o meu software. Veja esse exemplo, que é bastante simples, de um web service que tem uma aplicação web. Então, aqui eu estou mostrando um artefato, o index.php. Tem um outro nó, que é o meu servidor de banco de dados. O meu artefato é o banco de dados SQL. E o outro nó representado é o computador do usuário, que vai acessar aqui, por meio de um navegador, mais um artefato, que é um player em HTML5. Outro diagrama da UML muito interessante é o diagrama de pacotes. Ele é definido aí como um agrupamento genérico de elementos. Isso quer dizer que a gente pode utilizar ele para agrupar elementos de diversos outros diagramas. Então, posso organizar em pacotes classes de um diagrama de classes, pacotes em outros pacotes, casos de uso, o exemplo que a gente viu de diagramas de implantação. Então, posso aplicar essa organização nos diversos outros diagramas que a gente tem disponível. E para a gente fazer uma associação com as linguagens orientadas a objetos, no caso C#, que vocês já estão utilizando, um pacote em termos de classe, organização de classes, ele é a mesma coisa que agrupar as classes de C# e C++ em namespaces. No caso de Java, tem o mesmo nome, que é o package, que é o pacote em si. Então, é a forma que você literalmente organiza as classes logicamente. O uso mais comum do diagrama de pacotes vai ser para organizar as classes, até porque é a forma que a gente acaba trabalhando durante a implementação do sistema. A gente organiza as nossas classes em diferentes pacotes,
ou namespaces, no caso da programação em C++ e C#. Então, veja nesse exemplo que eu tenho um pacote para organizar as entidades do sistema, ou seja, vão ser aquelas classes que eu vou ter algum tipo de armazenamento no banco de dados, o cliente, funcionário, fornecedor. Um pacote que eu represento serviços, vão ser aqueles responsáveis por fazer um CRUD dessas 3 entidades. E a DAO, que está dentro do pacote DAO, que é o Data Access Object, responsável por salvar, excluir e recuperar os dados do banco de dados. E esse outro exemplo é um diagrama de pacotes que organiza pacotes. Então, eu tenho um pacote login, dentro dele eu tenho um pacote interface de login e lógica de login. Cada um desses pacotes poderia ter ser representado, né, por outro diagrama. Pode ser um diagrama de classe, diagrama de caso de uso, etc. Um pacote de relatórios, que organiza mais 2 pacotes de relatórios. Pacote de reembolso, que organiza interface, lógica de negócio e lógica de interação com o banco. E de contribuições, que também organizam. E por fim, um pacote aqui que representa o banco de dados. Dentro dele eu vou ter um outro diagrama, não necessariamente dentro dele, mas em algum momento vou ter um diagrama que representa a lógica que está dentro desse pacote. Então, basicamente, o que a gente tem é que os diagramas de pacote servem para auxiliar na organização do sistema. Isso é bastante relativo. A gente organiza as classes da forma que a gente acha mais intuitiva, mas tem algumas que têm determinada lógica, como no exemplo anterior, que a gente utiliza um pacote para armazenar entidades, outro para armazenar serviços. Isso é mais ou menos um padrão em desenvolvimento de software. Então é isso, pessoal. Deixo vocês com os exercícios que eu também vou descrever.